coisas mudaram mesmo. As aplicações financeiras não rendem nada, mas o mercado imobiliário nunca parou. Juros baixos, prestações fixas, carência, longo prazo e tecnologia. Tudo favorece o mercado imobiliário. Corretores de imóveis e as imobiliárias já se adaptaram a esse novo normal. Sistema Cofesse Cresce. Solidez, segurança e rentabilidade são fundamentais. O bom investidor não permite que o vento destrua seus sonhos. Pois é, em tempos de juros baixos, garantia de solidez, segurança e rentabilidade, só o imóvel pode oferecer. Pense nisso. Consulte seu corretor ou imobiliário. Uma nova realidade, novas oportunidades. Com ampla adesão do profissional de imóveis aos recursos tecnológicos, o mercado imobiliário se adaptou bem à realidade da pandemia. Por isso nos adaptamos e com muita tecnologia lhes proporcionamos os melhores negócios imobiliários. Sistema Cofesse Cresce. A tecnologia veio para ficar, mas ela não atrapalha, ao contrário, ajuda. O importante é fazer dela sua aliada, não sua concorrente. Utilizá-la a seu favor é o segredo do sucesso. Pois é, a tecnologia não exclui o profissional. Ao contrário, moderniza e agiliza o trabalho e facilita parcerias, permitindo a resposta muito mais rápida e eficiente. Afinal, nada substitui a sensibilidade e o talento de um bom corretor de imóveis. Hoje é seu aniversário. Aproveite e tome mais uma. Parabéns, meu filho. Sucesso. Um brinde. Só mais uma dose. Afinal, a gente acabou de fechar um grande negócio. Eu tô bem. Eu posso dirigir. Hoje podemos abusar. Cada ano, sonhos e vidas morrem em nossas estradas e jamais voltam. Mais uma dose, só se for de bom senso. Nunca beba ao dirigir.
solidez, segurança e rentabilidade são fundamentais. O bom investidor não permite que o vento destrua seus sonhos. Pois é, em tempos de juros baixos, garantia de solidez, segurança e rentabilidade só o imóvel pode oferecer. Pense nisso. Consulte seu corretor ou imobiliário. Boa noite, pessoal. Boa noite. Estou vendo aqui vários comentários de todo mundo esperando esse evento incrível começar. Eu fico muito animada, porque enquanto esse chat está subindo aqui, eu vejo vários nomes conhecidos dos eventos que a gente fez anteriormente. Pessoas que estão aqui todos os dias, todos os eventos com a gente, preocupados em se capacitar. São 8 horas da noite, né, numa quinta-feira, e vocês estão aqui preocupados em melhorar como os profissionais. Então, eu fico muito orgulhosa e quero primeiro parabenizar vocês, gosto sempre de dizer, com uma chuva de palmas virtual para todos vocês que estão aqui hoje para aprender. Eu acho que toda essa questão, né, é o aprendizado, vocês conseguirem se tornarem profissionais melhores. Então, parabéns por pararem aí a noite de vocês e estarem aqui com a gente hoje. Eu fui aqui abençoada, estou com uma honra enorme de participar desse evento do COFES. Me chamaram aqui como moderadora, imagina só, que legal. Então, quero agradecer aí toda a equipe que está fazendo esse evento super profissional, incrível. Parabéns, pessoal. E, para começar, quem está aqui nos eventos passados já conhece o esquema, tá, gente? Eu acho que a primeira coisa importante é vocês mesmos se conhecerem. A gente está fazendo um evento aqui virtual, né? E a gente acaba não conseguindo entender muito, diferente de um evento presencial, quem é quem, olhar no olho, entender quem é de qual lugar. Então, é para isso que eu vou fazer essas estatísticas aqui. A gente vai fazer aquelas estatísticas online aqui, para vocês verem quem que está participando. Tá bom? Entenderem quem são os participantes. Então, eu vou colocar aqui a minha tela para vocês verem. E qual é a intenção, pessoal? Entrar nesse link que eu vou compartilhar aqui com vocês, ó, esse mente.com, usando esse código. Vocês entram aí, por favor, no site, pelo celular de vocês, ou pelo site mesmo, pelo computador. Acessem esse site e coloquem esse código, tá? E aí vocês vão começar a preencher as perguntas que estão aí. A primeira é qual é o seu estado. Na medida que vocês forem preenchendo, vocês vão aparecer aqui na minha tela, olha que legal. E aí vocês vão conseguir saber de onde que são os restos dos participantes aí, né? Da onde que estão vindo os participantes. Então, é uma forma que vocês têm de, mesmo cada um na sua casa, vocês conseguirem estar juntos. E olha que legal, né? Qual seria a dificuldade da gente fazer um evento em que a gente tem aí o Brasil inteiro? E agora o online traz isso para a gente, né? A tecnologia traz isso para a gente. Olha que legal aqui o mapa. Quem está acompanhando já está vendo, ó. Distrito Federal em peso, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul, Ceará. O que é legal também, gente? Se o pessoal aqui, o seu estado ainda não está em peso, manda o link aqui do evento, o link do YouTube para o pessoal que você conhece nos grupos de parceria do WhatsApp e vai convidando gente, porque o importante vocês saberem, eu acho que isso já está bem mais evoluído hoje em dia. O corretor de imóvel, ele hoje em dia é parceiro, ele não é mais concorrente. Então, quando você ajuda o seu colega de profissão a também estar capacitando, a gente está elevando o nível da comunidade de corretor de imóvel, a gente está elevando o nível da reputação do profissional como um todo. Então, não vamos esconder conhecimento essa noite, manda esse link para geral e vamos lotar aqui esse evento. Gente, olha que legal, que colorido aqui, a gente já está. Paraná está bombando, São Paulo bombando, Rio Grande do Sul, olha que legal, vamos preencher aí para a gente entender quem são esses participantes. E aí depois eu vou seguir aqui passando as outras perguntas e respostas para vocês verem e entenderem um pouquinho desse mercado do que está rolando aqui, beleza? Só estou esperando vocês irem preenchendo um pouquinho mais para a gente seguir.
Estou muito animada com esse evento, que vai ter uma palestra incrível aí do presidente do COFES, João Teodoro. É uma oportunidade realmente única dele estar aí colocando o conhecimento dele todo para vocês. Ele realmente é uma pessoa completamente experiente e cheia de repertório. Ele conhece vários assuntos, eu conheço ele pessoalmente, a gente bateu já longos papos, ele realmente tem muita experiência para passar para vocês. Eu estou muito empolgada, imagino que vocês estejam também. Então, gente, para continuar, vamos lá. Vou passar aqui a próxima pergunta. Olha só, a gente tem muito mais homem do que mulher nesse evento. Meninas, vamos enviar esse link para as colegas corretoras e vamos colocar aqui uma diversidade maior. Vamos aparecer mais. Vamos ver a próxima. Passando aqui para a próxima. Qual é o seu grau de instrução? E acho que deu um probleminha aqui. Olha que legal, a gente consegue ver separado até por sexo o grau de instrução. Então, tem 34% aí das pessoas que já cursaram o ensino superior, aí, um monte de gente com TTI, muita gente com mestrado também. Olha que interessante, para a gente conseguir entender qual é o nível aí dos profissionais que estão nesse evento. Olha que legal. Quanto mais vocês forem preenchendo aí, mais a gente vai conseguir mostrar aqui para vocês. Vamos para a próxima pergunta. Você trabalha como avaliador de imóveis? Sim, que bacana! Que bacana que 70% das pessoas que estão aqui trabalham como avaliadores de imóvel. Por quê? João Teodoro e Luiz Barcelos vão soltar novidades incríveis para você hoje, depois da palestra. Então, fica aí uma dica. Assiste a palestra até o final, porque vocês vão receber novidades incríveis que vão ajudar vocês aí. Realmente, eu acho que vocês vão adorar, de verdade. O COFES aí ajudando bastante vocês. Vamos no próximo. Se é avaliador, quanto da sua renda vem da avaliação? Legal. Isso aí, qual que foi a intenção da gente ver? A gente comparar a renda vinda da avaliação com a renda vinda da venda de imóvel, tá? Para vocês entenderem como que está aí o mercado. Então, gente, é isso. Vou voltar aqui só no estado para vocês darem uma última olhadinha. Olha que legal, realmente o Brasil em peso participando desse evento aqui hoje. Parabéns para todos vocês participantes aí desse evento. Estou muito feliz realmente em estar aqui com vocês hoje. E a gente já fez outros eventos anteriormente e realmente João Teodoro trouxe aqui muitos conteúdos que vão melhorar o nível de vocês no mercado, que vão melhorar vocês como profissionais, para vocês conseguirem dar um atendimento melhor para o cliente. Então, agora, pessoal, depois dessa introdução, para vocês entenderem aí quem que está em cada casa dessa do Brasil, quem está aí junto com vocês, eu quero que vocês me ajudem a receber aqui essa pessoa que lidera tão bem essa categoria, que ajuda tanto os corretores de imóvel e que às vezes a gente nem sabe as batalhas que ele e o time dele travam em nome dos profissionais corretores de imóvel. Então, eu quero aí, na casa de cada um de vocês, que vocês batam uma palma aí, uma chuva de palma virtual, para ele, João Teodoro, nosso presidente do COFES. Boa noite, pessoal. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu quero começar este bate-papo com vocês. Na verdade, agradecendo a Deus pela oportunidade. Nós sabemos que estamos vivendo aí tempos muito difíceis por causa dessa pandemia, isolamento social, coisa que a gente não gostaria de estar vivendo, mas infelizmente faz parte da nossa vida e a gente tem que suportar isso. O importante é que Deus permitiu que a gente pudesse, ainda que virtualmente, estarmos aqui reunidos para falar um pouco para os senhores a respeito da nossa profissão, a respeito das nossas leis, enfim, daquilo que de fato interessa à nossa profissão. Eu quero agradecer muito a Lívia por ter aceitado o convite que nós fizemos a ela para estar aqui fazendo esse trabalho de apresentadora da
da nossa webinar, da nossa live. Isso é muito importante porque ela tem uma experiência muito grande nisso e colocou toda a estrutura dela, inclusive à disposição da gente para fazermos esse evento da melhor maneira possível. Olívia, fica aí o nosso agradecimento para você, a todo o pessoal da Homer, que eu sei que está nos bastidores lá colaborando também com a gente. E, enfim, tenho também o Barcelos, que vai dar uma boa noite para vocês logo em seguida. E aí a gente vai começar, então, a nossa palestra, que é um bate-papo muito sério sobre a legalidade da profissão de corretor de imóveis. Depois a gente vai falar um pouquinho também sobre contratos. Eu gostaria mesmo que a gente pudesse estar pessoalmente, né, num evento presencial, fazendo uma palestra dessa, porque a interação talvez fosse um pouco maior do que a gente consegue pela internet. Mas, de qualquer forma, eu acho que vocês vão gostar. Vai ser um papo bem gostoso e vamos trazer boas informações. E eu queria só deixar aqui o seguinte aviso. No final desta live, eu gostaria que todos permanecessem, porque nós vamos ter coisas maravilhosas. Nós vamos ter para mostrar para vocês, por exemplo, vou mostrar aqui, só para deixar a curiosidade excitada, o nosso e-book. Esse e-book é um trabalho que o pessoal tem pedido muito, principalmente o pessoal que trabalha com avaliação, pedindo um e-book a respeito de como fazer para orçamentar um trabalho de avaliação. E aí nós temos todas as dicas, foi um trabalho que eu tive o prazer de realizar pessoalmente, com o apoio do meu amigo Barcelos, que vai falar sobre ele daqui a pouco também. Depois nós temos ainda, no final, um bate-papo mostrando para vocês uma coisa também muito esperada do pessoal de avaliação, que é o selo virtual de validação das avaliações, né? Nós vamos falar sobre ele no final deste evento. E quero falar também para vocês um pouco sobre a RN36, que é uma novidade ainda no mercado, mas aproveitando que nós temos inscrito nessa live quase 5.000 pessoas, a Lívia me deu um número agora há pouco que eu achei bastante enigmático, 4.444 inscrições, achei muito enigmático esse número. Mas além desse número, obviamente, nós temos muita gente assistindo pelo YouTube, então a gente tem aí próximo de 5.000 pessoas que se interessaram por esse assunto. E não vão se arrepender com toda certeza, porque nós vamos trazer, inclusive, um filmezinho explicando, claro que você vai poder ver tudo isso depois no site do COFES, mas vamos trazer um pequeno filme explicando como é que você vai obter, avaliador imobiliário, o teu selo eletrônico tão sonhado pelos corretores de imóveis que trabalham nesse segmento de avaliação. E eu quero trazer também algumas novidades interessantes no final dessa live com relação ao nosso Embrace, né? O nosso Embrace presencial, que lamentavelmente esse ano nós não conseguimos fazer, Lívia, mas o ano que vem, se Deus quiser, nós estaremos realizando esse Embrace e eu vou falar um pouco dele. E alguma coisa também, tem algumas novidades aí interessantes sobre o Embrace, porque temos, inclusive, algumas ofertas generosas aí no Embrace que vai agradar todo mundo, ok? Eu vou deixar esse bate-papo informal e vou passar logo em seguida, então, para a nossa palestrazinha. E depois, obviamente, da palestra, a gente volta, eu, a Lívia, o Barcelos, se bem que agora nós vamos convidar o Barcelos para fazer um boa noite para vocês, porque ele vai continuar conosco até o final também, e depois ele vai dar a palavra final sobre essa questão do selo, o selo certificador de avaliação de maneira virtual, que todos os corretores de imóveis vão poder obter no Brasil inteiro, sem qualquer problema, sem qualquer burocracia, uma coisa fantástica para todos vocês. Tá bom, gente? Vamos lá, então. Agora o Barcelos com a palavra e depois nós voltamos. Um grande abraço. Uma nova realidade, novas oportunidades. Com ampla adesão do profissional de imóveis aos recursos tecnológicos, o mercado imobiliário se adaptou bem à realidade da pandemia. Por isso, nos adaptamos e, com muita tecnologia, lhes proporcionamos os melhores negócios imobiliários. Sistema COFES Cresce. Boa noite a todos. Uma boa noite, Lívia, boa noite, presidente João Teodoro. É uma enorme satisfação poder saudar a todos os colegas corretores de imóveis nessa ocasião em que nossa profissão comemora 58 anos de regularização da lei que regularizou a profissão de corretor de imóveis. Uma saudação especial aos colegas avaliadores e um enorme prazer em estar acompanhando a evolução desse segmento de avaliação entre os corretores de imóveis.
tenho visto trabalhos dos colegas e os trabalhos cada vez de melhor qualidade. Isso realmente é muito, muito, muito importante para a credibilidade perante a sociedade. Não vou me alongar, porque nós temos muito a ouvir do presidente João Teodoro e vamos, então, ouvi-lo. E, ao final, a gente volta com as novidades aí que o presidente anunciou no segmento aí da área de avaliação. Ok, pessoal. Então, obrigado aí pelo Barcelos, pela presença. Obrigado, Lívia. E eu quero aqui também fazer um agradecimento ao nosso vice-presidente Viana, que é um grande incentivador do pessoal que trabalha aí com avaliação lá no Cresce São Paulo, fornecendo cursos, inclusive, de formação gratuita para corretores de imóveis, avaliadores no Brasil inteiro. E ele não pôde estar aqui conosco nessa noite, mas fica aqui o nosso agradecimento pelo incentivo que ele tem dado aí por meio do Cresce São Paulo também a esse pessoal que faz a avaliação. Ok, pessoal? Vamos então ouvir o que nós temos para falar com vocês a respeito de legalização da profissão de corretor de imóveis e um pouquinho sobre contratos também. Só alguma coisinha, só para deixar um gostinho para a gente poder no futuro voltar a falar sobre contratos de uma maneira mais abrangente para vocês. Ok? Até daqui a pouco então e vamos à palestra. Bem, amigos, eu estou aqui para conversar com vocês, então, sobre um tema bastante interessante que diz muito a respeito do momento em que nós estamos passando. Na verdade, nós estamos vivendo um tempo muito especial, que é esse tempo de pandemia, mas, além dele, nós estamos completando 58 anos de regulamentação profissional. E há um ditado popular que diz que a vida começa aos 40 anos. Se a vida começa aos 40, então nós estamos hoje completando 18 anos de vida, né? E a maioridade, portanto. E por isso eu acho que nós temos aqui a obrigação de falar um pouco a respeito da nossa regulamentação profissional, principalmente porque nós temos muita gente nova no mercado que provavelmente não ouviu ainda nenhuma dissertação a respeito da origem legal da nossa profissão. Então eu gostaria de falar com vocês um pouco a respeito da nossa lei regulamentadora, que foi aprovada no dia 27 de agosto de 1962, que é a Lei 4.116. Essa Lei 4.116, ela teve vários problemas, ela foi regulamentada assim de uma maneira bastante atropelada, porque naquela época as pessoas não tinham ainda consciência da profissionalidade do corretor de imóveis, ou seja, o corretor era uma figura imaginada como um simples cidadão capaz de conversar e aproximar duas pessoas interessadas no negócio. Ou seja, não havia nenhum pensamento a respeito da qualidade técnica do exercício da profissão de corretor de imóveis. Isso, por causa disso, nós tivemos essa lei aprovada pelo Congresso, encaminhada à Presidência da República, e o Presidente da República decidiu vetar integralmente a lei, ou seja, devolveu a lei para o Congresso Nacional sob o argumento de que não havia necessidade de regulamentação profissional para corretor de imóveis e que, portanto, a lei não tinha sentido de existir. Mas os nossos antepassados não se conformaram com essa situação e decidiram fazer um movimento junto ao Congresso Nacional para aprovação pelo Congresso Nacional e, consequentemente, a promulgação pelo Congresso Nacional. E foi o que aconteceu. A Lei 4.116, no dia 27 de agosto, depois de ser votada pelo Senado e pela Câmara por maioria qualificada, ela derrubou, portanto, o veto do presidente naquela época e o presidente do Senado, que era o senador Auro de Moura Andrade, decidiu, então, fazer a promulgação da Lei 4.116. Foi assim que nasceu a nossa profissão em 1962, no dia 27 de agosto, e é por isso que nós comemoramos no dia 27 de agosto o Dia Nacional do Corretor de Imóveis. Acontece que essa lei vigorou muito bem até o ano de 1976, quando várias outras profissões interessadas também em exercitarem a corretagem de imóveis, porque eles podiam ganhar um dinheirinho extra, obviamente, né, decidiram entrar com ação judicial contra a legalidade constitucional da Lei 4.116 e conseguiram derrubar a Lei 4.116. Foi necessário que as nossas organizações, os conselhos, os sindicatos, entrassem com uma ação junto ao Supremo Tribunal Federal e conseguissem
por meio de um mandado de segurança, né, a manutenção do funcionamento da Lei 4.116 até que houvesse a decisão definitiva do Supremo. Felizmente, os nossos antepassados trabalharam, então, pela aprovação de uma nova lei. E acabou que a Lei 6.530, que foi proposta pelo governo federal diretamente, né, pelo Executivo, por meio do ministro do Trabalho na época, o ministro Arnaldo Prietro, e conseguimos aprovar a lei no Congresso Nacional. E aí, obviamente, como ela vinha de origem do Poder Executivo, ela foi sancionada sem qualquer problema pelo Poder Executivo. Então, no dia 12 de maio de 1978, nós conseguimos, então, a aprovação da Lei 6.530, que regulamenta a nossa profissão até hoje. Em seguida, um mês e pouco depois, mais precisamente no dia 29 de junho do mesmo ano, de 1978, foi aprovado também, foi assinado também pelo presidente o decreto 81.871, que regulamenta, ou seja, ele minudencia, ele dá detalhes sobre o funcionamento da própria Lei 6.530. E nós vimos trabalhando, então, até 2003, quando nós conseguimos aprovar a Lei 10.795, que está aí na tela. Essa Lei 10.795, ela foi a primeira lei que conseguiu modificar algum artigo da Lei 6.530. Então, nós conseguimos modificar o artigo 11 e o artigo 16 da lei para dar maior funcionalidade à nossa profissão. Foram modificações fundamentais que permitiram a sobrevivência da nossa profissão desde então. Depois nós tivemos a Lei 13.097, também está aí na tela, que é de 19 de janeiro de 2005, portanto não tão recente, mas não tão antiga também, e ela criou uma novidade. O seu artigo 139, ela traz lá a figura do corretor associado, ou seja, o corretor de imóveis pode trabalhar hoje associado a uma imobiliária, ou duas imobiliárias, ou três, não importa, sob a forma de associação não com vínculo trabalhista, né? Isso foi um avanço muito grande na nossa profissão também, porque libertou o corretor de imóveis daquela necessidade. Ou trabalhava com vínculo, ou trabalhava como autônomo. Não, hoje nós podemos nos associar a qualquer imobiliária e trabalhar como associado sem nenhum problema. E essa mesma lei, que é a 13.097, trouxe uma coisa muito importante para a nossa categoria, e eu preciso comentar com vocês sobre isso, que é a consagração do princípio da boa-fé objetiva. Está escrito ali consagra a boa-fé, mas não é. Consagração da boa-fé objetiva, que é uma previsão do atual Código Civil Brasileiro. O que isso significa? Na verdade é o seguinte, nós tínhamos muito problema no passado, quando vendíamos um imóvel, porque se o vendedor tivesse contra ele, correndo na justiça, uma ou mais ações judiciais que pudessem, eventualmente, no seu desfecho, implicar na penhora dessa propriedade imobiliária, e a gente vendesse como corretor de imóveis a propriedade antes de saber dessa lei ou qualquer coisa assim, o juiz podia, na sequência, sendo julgada essa ação, pedir o desfazimento do negócio em prejuízo total daquele que comprou o imóvel, naturalmente, que só teria direito regressivo, naturalmente, contra o proprietário que estaria perdendo o imóvel, mas ele não tinha o que fazer, né? Ele realmente perderia muito dinheiro e muito tempo, uma coisa desastrosa para as relações jurídicas de compra de imóveis. Acontece que com a Lei 13.097 e no seu artigo 54, isso acabou. Hoje, quem tem a obrigação de fazer constar na matrícula do imóvel eventual pendência judicial que possa comprometer aquela propriedade imobiliária é o credor. Se ele deixar de fazer isso, o imóvel pode ser vendido e, se não constar nada na sua matrícula, o negócio não pode ser desfeito depois por ordem judicial. Então, uma vitória, assim, fantástica que nós tivemos ao aprovar essa lei 13.097, um trabalho de mais de 10 anos feito pelo sistema COFES-Cresce, junto ao Poder Legislativo, depois ao Poder Executivo para sancionamento da lei e assim por diante. As coisas mudaram mesmo. As aplicações financeiras não rendem nada, mas o mercado imobiliário nunca parou. Juros baixos, prestações fixas, carência, longo prazo e tecnologia. Tudo favorece o mercado imobiliário. Corretores de imóveis e as imobiliárias já se adaptaram a esse novo normal. Sistema COFES-Cresce. Bem, amigos, caracterizada então a legalidade da profissão de corretor de imóveis por meio da Lei 4.116, depois da Lei 6.530,
a Lei 10.795, a Lei 13.097. Agora é hora de falarmos um pouco da nossa evolução. Como vocês podem ver na nossa tela, nós tivemos aí, durante a vigência da Lei 4.116 e um pouco também da Lei 6.530, uma época em que nós não tínhamos cursos preparatórios para corretores de imóveis. Então, os sindicatos da época decidiram criar esses tais cursos preparatórios que duravam de 3 a 4 meses, onde se eram ensinados somente os rudimentos da profissão, ou seja, algumas coisas básicas, e depois botava o corretor de imóveis inscrito no Conselho Regional a trabalhar no mercado e aprender na prática aquilo que ele precisaria para se tornar um bom profissional. Era muito precário, de fato. Então, nós passamos a trabalhar junto às secretarias de educação de todo o Brasil, eu participei bastante desse processo, para criar um exame de suficiência, ou seja, um exame que comprovasse que os corretores de imóveis tinham passado por um ensinamento básico, que aí várias escolas foram autorizadas a fazer isso, não precisava de nenhuma autorização especial do Ministério da Educação, nem da Secretaria de Educação, bastava simplesmente que as escolas seguissem um determinado padrão de matérias, que era estabelecido pelos conselhos regionais, em parceria com o Conselho Federal, e aí o aluno se preparava e ia, a cada 6 meses, tinha os exames oferecidos pelas secretarias estaduais de educação de todo o Brasil. Aí o cidadão, tendo obtido a média mínima de 6 pontos, ele estava habilitado para se inscrever no Conselho Regional de Corretores da sua região. Essa fase durou mais ou menos uns 8, 10 anos. Depois vieram os cursos de técnico em transações imobiliárias. Aí já é uma coisa um pouco mais aperfeiçoada, já com uma série de cadeiras, né? Nós temos ainda até hoje 9 disciplinas, né, no curso de técnico em transações imobiliárias, que a gente chama, para facilitar, de TTI. E esses cursos inicialmente eram absolutamente presenciais, não se falava ainda em curso à distância. Mas essa fase passou e vieram os cursos à distância, também de TTI. Hoje nós temos muitos cursos. No Brasil inteiro deve ter aí aproximadamente uns 250 escolas oferecendo curso de técnico em transações imobiliárias. Na sequência, nós trabalhamos isso lá no ano 2000, eu inclusive participei desse movimento, e criamos, né, com apoio do nosso diretor de assuntos educacionais, o Oscar Hugo, lá de Goiás, criamos o curso sequencial, curso superior sequencial, para introduzir os corretores de imóveis na ideia, né, de fazer um curso superior voltado para o mercado imobiliário. O curso sequencial durava 2 anos, 2 anos e 2 meses aproximadamente, e foi o início, né, da formação de nível superior para os corretores de imóveis. Depois nós conseguimos transformar, com a evolução da Lei 9694, que é a Lei de Diretriz e Base da Educação, nós conseguimos transformar esses cursos sequenciais em curso superior de gestão imobiliária, que é o que nós temos até hoje funcionando muito bem, graças a Deus. No primeiro momento, eles foram criados como cursos absolutamente presenciais, porque também não havia ainda os cursos à distância disseminados no Brasil, mas hoje a maioria deles também é oferecida à distância e tem excelentes universidades e centros universitários do Brasil oferecendo curso de gestão imobiliária. E, para nossa alegria, nós devemos ter aí aproximadamente 15 mil profissionais no Brasil inteiro formados em gestão de negócios imobiliários, inclusive eu. E temos uma novidade, inclusive, interessante. Lá no Maranhão, por incrível que pareça, né, tão distante aqui dos grandes centros, nós temos um curso de bacharelado em ciências imobiliárias. É um curso muito bom, de nível superior, oferecido pela Universidade Federal do Maranhão, que dura, se a memória não me falha, 3 anos de curso. É muito bom realmente, tem formado gente todo ano, a cada 6 meses oferecem vestibular. Bom, essa é a questão da evolução. Hoje nós já somos aproximadamente 400 mil profissionais no Brasil inteiro e aproximadamente 49 mil imobiliárias, então uma profissão realmente consolidada, muito grande e que tem uma influência muito forte hoje, tanto junto ao Poder Legislativo quanto ao Poder Executivo. E eu trouxe aí também para vocês, gostaria de falar um pouco sobre essa questão da base para a regulamentação legal da profissão. Por quê? Nós falamos já da evolução, falamos da legalidade da profissão, mas é preciso comentar com vocês
é como é que o Congresso Nacional decide. Hoje, por exemplo, nós temos 32 profissões regulamentadas no Brasil, 32 só, ou melhor, vamos corrigir isso. Nós temos muitas profissões regulamentadas, mas só temos 32 profissões que têm a regulamentação parecida com a dos corretores de imóveis, ou seja, tem um conselho próprio e esse conselho tem autoridade deferida pela lei, né, pela lei própria, pela lei específica, para emitir resoluções, emitir portarias, enfim, dar a regularização, digamos assim, infralegal para o funcionamento da profissão, ok? Nós temos o privilégio de ter uma profissão assim. Agora, como é que o Congresso Nacional decide sobre isso? Nós colocamos ali na tela, tem ali pressupostos de interação social. Veja que nós temos 5 itens, nós temos aí vida, saúde, honra, liberdade e segurança. São 5 itens fundamentais. Isso quer dizer o seguinte: esses pressupostos têm de estar, de alguma forma, promovendo a interação do profissional, daquela determinada profissão, com a sociedade. Então, por exemplo, na medicina. A medicina cuida do quê? Cuida da vida, né? Cuida da saúde. Então, a medicina interage com pelo menos 2 desses pressupostos de interação social, ok? Honra. Honra, obviamente, é uma questão de advogados, né? Jurídica. A liberdade também é uma questão de jurídica. E depois nós temos a segurança. A segurança é uma coisa mais ampla, porque você tem segurança jurídica, segurança financeira, segurança social, segurança econômica, segurança patrimonial, enfim, há uma série de fatores aí da nossa vida social que podem ser enquadrados dentro do conceito de segurança. E os corretores de imóveis, obviamente, estão em pelo menos 2 deles, né? Segurança, aliás, mais, segurança jurídica, segurança patrimonial, segurança financeira, tudo isso é o que nós fazemos, nós oferecemos para a sociedade quando fazemos o trabalho de intermediação de negócio imobiliário de maneira técnica, ou seja, nós estamos preocupados não só em fazer um negócio de oferecer um imóvel para o corretor, para o nosso adquirente, mas oferecer um negócio com qualidade, um negócio que tenha segurança jurídica, em que ele possa também ter expectativa de ganhos financeiros e que dê a ele a tranquilidade econômica de ter realmente uma propriedade em concreto para oferecer a proteção da sua família. Então, nós interagimos com a sociedade sobre esses 3 ou mais aspectos que agora não me ocorrem. Mas, na verdade, nós temos esse privilégio e, por isso, nós conseguimos a regulamentação da nossa profissão lá em 1962 e depois conseguimos renovar essa caracterização de regularidade legal com a Lei 6.530 em 1978. Solidez, segurança e rentabilidade são fundamentais. O bom investidor não permite que o vento destrua seus sonhos. Pois é, em tempos de juros baixos, garantia de solidez, segurança e rentabilidade, só o imóvel pode oferecer. Pense nisso. Consulte seu corretor ou imobiliário. Bom, amigos, eu vou conversar com vocês também um pouco sobre uma coisa muito interessante que tem afetado, de certa forma, o exercício da nossa profissão. Aliás, 2, né? 2 coisas bem interessantes. A primeira delas é sobre a questão da tabela de honorários profissionais dos corretores de imóveis. E a segunda é a questão da exclusividade. Com relação à tabela, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: nós estamos impedidos de praticar hoje uma tabela de honorários por força do artigo 170, inciso 4º da Constituição Federal, que consagra no Brasil o princípio da livre concorrência. Como todos os senhores sabem, a Constituição é lá de 1988. Então, desde lá, a gente vem segurando essa questão para que ela pudesse autorizar a gente, pudesse deixar que a gente trabalhasse livremente e pudesse exigir a tabela de preços. Infelizmente, depois de 20 anos de discussões e debates com o CAD, que é o Conselho Administrativo de Desenvolvimento Econômico, não foi possível levar adiante e nós fomos obrigados a fazer com o CAD um acordo de compliance. Compliance, todo mundo sabe que é uma palavra inglesa que quer dizer conformidade, ou seja, você tem de estar em conformidade com a lei. E, no caso, a lei é a lei maior, é a Constituição Federal, no seu artigo 170, inciso 4º. Mas, além da questão da tabela, nós temos a questão da exclusividade, que, lamentavelmente, em algumas ocasiões, nós tivemos, há anos atrás,
algumas ações impetradas contra o Conselho Federal, contra os conselhos regionais, né, em várias partes, falando de que a exclusividade também era um instrumento de tolimento, ou seja, de impedimento da livre concorrência. E o Judiciário acabou, por qualquer motivo, achando que sim, quem propôs a ação tinha razão e que nós não podíamos exigir exclusividade porque ela impedia o proprietário do imóvel de oferecer o seu imóvel para vários corretores ou várias imobiliárias ao mesmo tempo. Infelizmente, isso não é o meu entendimento, porque eu acho que a exclusividade, ela, ao contrário, traz muita segurança para o negócio imobiliário, segurança jurídica, segurança pessoal, segurança do imóvel, segurança negocial para o proprietário, para o comprador, enfim, e até para o corretor, né? Mas a decisão judicial é irrevogável, não tem jeito, então nós não podemos exigir exclusividade. Mas podemos sim, porque a lei permite, e ninguém contesta isso, exigir que a contratação para intermediação de negócios imobiliários seja por escrito, né? Nós vamos falar um pouco mais adiante sobre o contrato, então nós continuamos exigindo sim a contratação por escrito. Agora, eu particularmente, como profissional corretor de imóveis, quero dizer para vocês o seguinte, nós não somos permitidos pela lei a exigir a exclusividade de alguém, mas eu, como profissional, posso trabalhar só com exclusividade, e é o que eu faço, e é o que eu recomendo, porque a exclusividade ela oferece realmente garantia negocial e tem mais, tem uma série de fatores que fazem com que haja segurança para o proprietário. O contrato com exclusividade confere segurança para o profissional corretor de imóveis, segurança para o comprador, segurança para o vendedor em vários aspectos, como nós já acabamos de ver. Agora, vejam o que diz a Lei 6.530. A Lei 6.530 diz aí, ó, no artigo 5º, né, que somente poderá anunciar publicamente o corretor de imóveis, pessoa física ou jurídica, que tiver contrato escrito de mediação ou autorização escrita para a alienação do imóvel anunciado. E é isso que nós praticamos hoje, mas eu defendo a tese de que... Defendo a tese não, eu defendo a operacionalidade disso, na verdade. Eu vou citar na sequência alguns equívocos dos proprietários, né, com relação a esse pensamento, e que deixam claro que quando a gente trabalha com um imóvel sem exclusividade, nós colocamos em risco, né, a gente coloca em risco o proprietário, coloca em risco a família dele, coloca em risco o corretor, enfim, todo mundo, e mais do que isso, o negócio, porque há quem ainda pensa que um imóvel anunciado por mais de um corretor ou imobiliária acelera o processo de venda. Isso é um engano muito grande. Na verdade, não há aceleração do processo de venda. Na verdade, quanto mais gente anunciando o mesmo imóvel, mais desvalorizado esse imóvel fica na cabeça do comprador, porque evidencia o desespero daquele proprietário para vender o imóvel, entende? Então, é prejudicial para o negócio você pegar um contrato sem exclusividade, ou seja, é prejudicial que o proprietário pegue o imóvel e dê para 2, 3, 4, 5 corretores de imóveis, ou 5 imobiliários, ou 6, para vender o mesmo imóvel. A confusão que se forma na cabeça dos clientes, por exemplo, quando vai para um portal imobiliário e pega um determinado anúncio e verifica logo em seguida que existe um outro anúncio com características completamente diferentes, mas que se refere ao mesmo imóvel. Por quê? Porque 2 imobiliárias ou 3 imobiliárias estão anunciando o mesmo imóvel de maneira diferente. Então, quando você faz isso, você denota para o comprador que o proprietário está desesperado para vender. E se ele está desesperado para vender, o que pode acontecer? Ele vai começar a se interrogar. Será por quê? Será que ele está com necessidade financeira? Bom, se ele está com necessidade financeira, eu posso pechinchar e baixar o preço desse imóvel. Ele está em problema construtivo? Bom, se tem problema construtivo, eu acho que já não vou querer esse imóvel. Ele tem algum vício redibitório, ou seja, algum vício oculto? Enfim, tem problemas legais, tem problema de família? Tudo isso desvaloriza o imóvel perante o cliente na hora em que ele vai fazer sua escolha para comprar o imóvel. Então, por isso, nós defendemos a tese de que o bom profissional trabalha com exclusividade. Não vou exigir do meu cliente. Se ele não quiser me dar exclusividade, não tem problema nenhum, ele tem a liberdade de dar para quantos corretores, quantas imobiliárias ele quiser. Portanto, eu estou cumprindo a lei, estou cumprindo o que nós acordamos com o CAD. Agora, eu, no meu escritório, só trabalho com exclusividade. Me desculpe, né? Tem que ser assim. Agora, eu acho que os corretores de bom padrão, os corretores que conseguem sucesso na vida, tinham de exigir a exclusividade para o seu trabalho
rotineiro como profissional corretor de imóveis, né? Está escrito ali na nossa tela que, em qualquer caso, uma situação como essa abre espaço para que o pretenso comprador especule sobre o imóvel a fim de rebaixar o seu preço. Ou pior do que isso, desista do negócio, né? E hoje nós temos aí uma coisa bastante interessante, que é a internet. Eu coloquei aqui na tela parcerias pela internet. Por quê? Porque a parceria pela internet ela facilita a obtenção da exclusividade. O cidadão sabe que quando você faz parceria pela internet, por exemplo, numa rede de imobiliários ou numa rede de corretoras de imóveis, ele pode te dar um imóvel para você com exclusividade que você vai estar oferecendo em parceria com mais 10, 15, 20, 30, muito mais corretoras de imóveis ou muito mais imobiliárias do que aquele próprio cliente poderia oferecer o seu contrato de exclusividade, né? Então, isso facilita. Todos nós temos que usar esse argumento para a nossa clientela. Todos nós, hoje em dia, trabalhamos em parceria, não tem jeito, né? Existem vários instrumentos, inclusive nós estamos aqui com a Lívia Rigueiral aqui do nosso lado, que pode testemunhar isso. A parceria é realmente já uma realidade no Brasil e quem trabalha em parceria faz negócios muito mais rápidos do que aqueles que não trabalham em parceria. Eu, por exemplo, vivenciei o trabalho dos corretores de imóveis nos Estados Unidos, no Canadá, em vários países europeus, e lá eles trabalham literalmente dentro do sistema de parceria. E nunca perde um negócio, na verdade, porque quando você tem um cliente que te confia como profissional corretor de imóveis, você tem mais 10, 20 ou 30 colegas teus ou mais que têm certamente um imóvel na sua carteira de vendas que vai atender a necessidade do seu cliente. Então é só uma questão de você entrar em contato com o teu colega de trabalho, com o teu colega corretor de imóveis e ver com ele quais são os imóveis que ele tem à disposição e encontrar dentre eles aquele que atende a necessidade ou o desejo, os anseios do teu cliente e oferecer para ele. Pronto, está feita a parceria, vende-se o imóvel, divide-se os honorários entre os dois e todo mundo sai ganhando e rapidamente. Uma nova realidade, novas oportunidades. Com ampla adesão do profissional de imóveis aos recursos tecnológicos, o mercado imobiliário se adaptou bem à realidade da pandemia. Por isso, nos adaptamos e, com muita tecnologia, lhes proporcionamos os melhores negócios imobiliários. Sistema Cofesse Cresce. Bem, eu queria conversar também um pouco, rapidamente, sobre o reconhecimento legal da profissão. Nós falamos sobre a legalização da profissão. Agora eu quero falar sobre o reconhecimento pelas autoridades do Poder Executivo, do Poder Legislativo, enfim. E eu trouxe aí para vocês a Lei 14.011. A Lei 14.011 foi aprovada recentemente, foi sancionada recentemente, no dia 12 de junho deste ano de 2020, e ela permite, inclusive, a venda dos imóveis da União por corretores de imóveis, né? Nós conseguimos fazer com que houvesse a modificação da medida provisória que foi transformada nessa lei e inserimos nela os corretores de imóveis como possíveis vendedores dos imóveis da União, depois, obviamente, de passado pelo processo de venda por leilão, que é obrigatório por lei também. Temos esses dois convênios que foram firmados com a Caixa Econômica em 1999 e 2017 nós renovamos esse convênio, muito sucesso, que reconhecem por parte de órgãos do Poder Executivo, como a Caixa Econômica, a figura legal do profissional corretor de imóveis. Temos decisões judiciais interessantíssimas, por exemplo, nós conseguimos uma decisão judicial irrevogável, né, que permite ao corretor de imóveis fazer avaliações imobiliárias. Isso está aí com a criação do CNAE, nosso Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários. Aliás, eu quero deixar aqui um aviso para os senhores, porque no final desta apresentação nós vamos ter novidades interessantíssimas para apresentar. Aliás, duas grandes novidades interessantes para aqueles que mexem, corretores que trabalham na área de avaliação imobiliárias, para apresentar para vocês. Não saiam daí de jeito nenhum, porque vão sair com muita satisfação por essas novidades que nós vamos apresentar ao final desta apresentação. Nós temos a Resolução 957 de 2006, que foi contestada judicialmente. Nós conseguimos derrubar todas as contestações, o que garantiu ao corretor de imóveis o direito de fazer avaliações. Depois essa resolução foi substituída pela Resolução 1066, no ano de 2007, mas continua vigorando hoje, graças a Deus, muito bem. Criamos o parecer técnico de avaliação mercadológica, que hoje está consagrado, inclusive, pelo Poder Judiciário, quando convoca os corretores para fazerem avaliações técnicas, como perito ou como avaliador, eles já reconhecem a legalidade do parecer técnico de avaliação mercadológica de imóveis.
Temos o Código Civil, que é muito interessante, eu vou passar rapidamente, porque não quero tomar muito tempo da nossa live, mas o Código Civil brasileiro, que é a Lei 10.406 de 2002, lá no seu capítulo 13, artigos de 722 a 729, ele se consagra integralmente à corretagem. É bem interessante isso e é uma valorização definitiva do profissional corretor de imóveis. Está lá, é um capítulo inteiro do Código Civil brasileiro, de 2002, consagrado à corretagem. E aí vem a questão dos honorários ou comissões. Eu vou começar a falar, inclusive, já dessa questão dos contratos, ok? Mas é importante a gente citar a questão dos honorários ou comissões, porque às vezes os corretores me perguntam, escuta, o corretor de imóveis pode receber comissão ou ele recebe honorários? Veja, na verdade, o comissionamento é uma figura comum para aqueles que trabalham de forma percentualizada. E não deixa de ser comissão, é claro. Mas a palavra honorários, ela tem um sentido um pouco mais nobre do que a palavra comissão. Você pode ganhar comissão para vender laranja, para vender qualquer tipo de produto, né, sem demérito, porque todas as profissões são honradas, mas os honorários são específicos para aqueles profissionais que trabalham com o intelecto, né, que trabalham com a intelectualidade. Por isso, nós somos chamados de profissionais liberais. E lá no ano de 1986, o então ministro do Trabalho, Almir Pazendotto Pinto, aprovou a portaria número 3.245, que é de 8 de julho de 1986, e fez a mudança do enquadramento sindical dos corretores de imóveis de profissionais autônomos do comércio para profissionais liberais. E aí nós passamos, então, a receber, ao invés de comissões, honorários. Nós somos equiparados hoje, portanto, a todos os profissionais que trabalham com intelecto, como engenheiros, médicos, advogados, economistas, administradores e assim por diante. A palavra honorários, ela vem do latim, né, a palavra origem, né, a palavra-chave é onus, que significa honra. E, na verdade, quem tinha direito ao ônus eram aqueles cidadãos que, por algum ato de bravura, algum ato muito forte na sua vida, eles mereciam alguma honraria por parte do Poder Executivo da época, né? Então, por isso, daí que vem a origem da palavra honorários, né? Então, os corretores de imóveis hoje não são mais profissionais autônomos apenas, mas são também profissionais liberais, ou seja, profissionais intelectuais. Isso é bastante interessante. O CPC, né, o Código de Processo Civil anterior, a este atual, que era a lei número 5.869, obviamente que foi revogado, porque ela é lá de 73, ela trazia, no seu artigo 275, 2 ritos processuais, ou seja, o rito ordinário e o rito sumário. E a diferença básica entre honorários e comissões é que comissões tinham de sempre ser cobradas, quando necessário a intervenção judicial, pelo rito ordinário, né? O próprio nome diz o que significa um rito ordinário, aquele que demora 5, 6, 10 anos para você liquidar. Já o rito sumário, não, esse era bem rápido, e os honorários eram sempre cobrados pelo rito sumário. Infelizmente, o novo Código Civil, que é a Lei 13.105 agora, de 2015, né, tem 4, 5 anos de duração apenas, ela eliminou o conceito de rito sumário e manteve um rito único para a cobrança de qualquer tipo de numerário. Agora, como tema final, eu gostaria de tratar um pouco com vocês sobre contratos imobiliários. Muitas pessoas me têm perguntado sobre contratos imobiliários e eles são realmente importantes, né? Lá no artigo 179 do Código Civil está definido da seguinte forma: são bens imóveis, o solo e tudo que se lhe incorporar natural ou artificialmente, né? As incorporações, naturalmente, eu quero dizer aquilo que é agregado ao imóvel, né, e que pode configurar um imóvel, estão aí definidas, né? Ela pode acontecer nos terrenos, né, pela formação de ilhas, pelo aluvião, né, que na verdade é um acréscimo por sedimentação de margens de rios ou lagos, pelo desvio de leitos, né, quando um rio desvia de um leito e acaba formando uma parte da propriedade, tira parte de uma propriedade e anexa a outra parte a outra propriedade. Tudo isso é coisa natural e que transforma uma propriedade. Por abandono do alvo, que é exatamente isso que eu acabei de dizer para os senhores, e, na verdade, a propriedade ela é mutável, né? A propriedade, principalmente o terreno. A propriedade imobiliária, de um modo geral, é pouco mutável. Você constrói alguma coisa em cima de um terreno que não está construído, você pode, obviamente, ampliar, reduzir, fazer modificações nessa propriedade, mas ela está lá definida. Estão aí na tela alguns tipos de contratos imobiliários que eu gostaria de deixar apenas para conhecimento rápido
Por exemplo, a proposta de compra, de venda, de permuta, que, aliás, não é propriamente um contrato, né, mas é uma proposta. Mas, no Brasil, como tudo que é escrito é contrato, então a gente colocou aí também. Nós temos o pré-contrato, ou o contrato preliminar, que está definido, inclusive, que estão definidos lá no artigo 462 até o 4866 do Código Civil. Temos o contrato de compra e venda, que é o que a gente faz no nosso dia a dia, que estão lá definidos nos artigos 481 a 532 do Código Civil. É bom que os corretores se interessem em conhecer um pouco sobre isso. Temos o contrato de cessão de direitos, inclusive cessão de direitos hereditários. Eu tenho visto muitas pessoas me perguntarem ao longo da minha vida, puxa, mas como é que é um contrato de cessão de direitos hereditários? Então é bom que o corretor procure saber direitinho como é que funciona isso, porque nós temos sim muitos casos de cessão de direitos hereditários. O cidadão morreu e deixou uma herança, ela está sob inventário, mas a família precisa vender um daqueles imóveis, por exemplo, né, do inventário, do rol de imóveis do inventário, justamente para poder bancar custos do próprio processo de inventário. Então, é preciso pedir uma ordem judicial, mas o juiz concede isso normalmente, sem qualquer problema, desde que tenha justificativa, e você pode vender o direito hereditário daqueles herdeiros para uma terceira pessoa. Claro que ele não terá o título de propriedade registrado no cartório como matrícula imobiliária, enquanto não sair a partilha de bens judicialmente, mas ele pode vender, sim, o direito hereditário de determinado imóvel. Tem também o contrato de permuta, contrato de locação, o contrato de fiança, o contrato de arrendamento rural, que está lá no Estatuto da Terra, Lei 4.504, né, que é de 1964, e temos o contrato de arrendamento urbano, esse é mais recente, é a Lei 10.257, que é de 2001. E ainda o contrato de comodato, 91 de 64, o contrato de alienação fiduciária, que na verdade é o contrato de garantia, temos o mandato, que na verdade as pessoas confundem muito, pensando que o mandato é a própria procuração. Não é. A procuração, na verdade, é o documento que contém o mandato. O mandato é aquilo que dá poder para o cidadão agir em nome de outro, ok? Então não se pode fazer essa confusão. O mandato é o papel no qual está contido, a procuração é o papel no qual está contido o mandato conferido por aquela procuração. Depois temos o contrato de corretagem, que é o que nos interessa muito, que a gente vai falar sobre ele agora, ou o contrato de intermediação de negócios ou opção de venda, né? Cada um denomina da maneira que achar melhor. Mas, enfim, é o contrato de corretagem, ok? Tá aí o contrato de corretagem ou de intermediação ou mediação, alguns, ao invés de tratarem como intermediação, falam mediação, mas são para os negócios imobiliários de um modo geral. E isso está regrado todo aquele capítulo que eu acabei de dizer para vocês, dos artigos 722 até o 729 do Código Civil. Está aí o artigo 722, eu vou ler rapidamente, que diz o seguinte, na definição legal, é um contrato pelo qual uma pessoa não ligada a outra em virtude de mandato de prescrição, de prestação de serviço ou qualquer outra relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios conforme as instruções recebidas. É o contrato típico legal que não se confunde com o contrato de prestação de serviço geral, que, aliás, é objeto dos artigos 593 a 609 do Código Civil. Aí também algumas características do contrato de corretagem que eu trouxe para os senhores, apenas para passar rapidamente. Ele tem que ter objeto conhecido, ou seja, não aleatório. Fazer com que o corretor viabilize, por meio de seus contatos, né, as pessoas com quem ele mantém contato, a venda de determinado imóvel, mas não tem objeto em si mesmo. Essa é uma questão bastante interessante. As pessoas pensam que o contrato de corretagem ele tem objeto em si. Não tem. O objeto do contrato de corretagem, na verdade, é o viabilizar a realização de um outro contrato, que seria o contrato de compra e venda propriamente dito, ok? Então, o contrato de corretagem em si não tem objeto. O objeto dele é obter um outro contrato, realizar um outro contrato, que seria o contrato de compra e venda. Não é mandato, porque o corretor não representa o proprietário, na verdade. Quando você pega um contrato de mediação de negócios imobiliários, você tem autorização do proprietário para promover a venda do imóvel, mas você não tem autorização naquele contrato para ir lá no cartório, por exemplo, e assinar a escritura por ele, ok? Então, você não, como corretor, não representa o proprietário na transação propriamente dita daquele imóvel. O corretor fica apenas autorizado a encontrar um comprador para o imóvel, podendo, eventualmente, firmar um recibo de sinal de negócio, né?
Não é simples autorização de venda, essa pode ser passada unilateralmente pelo proprietário, mediante qualquer meio, inclusive virtual. É bom que a gente cite isso hoje, porque está muito comum fazer negócios hoje de maneira virtualmente, e não podemos esquecer que, de repente, uma autorização passada, por exemplo, por WhatsApp, por correio ou por correio eletrônico, ela tem validade sim como autorização, ok? O contrato sempre pressupõe, no mínimo, duas partes, obviamente. Se você tem uma pessoa só, você não tem um contrato, né? Você tem uma decisão unilateral. Mas o contrato é bilateral. O proprietário, que é o interessado na venda, e o corretor de imóveis, que vai promover a viabilização da venda daquele imóvel. A previsão legal do contrato de corretagem está lá, então, no artigo 722, que eu já acabei de ler para vocês, não vou repetir a leitura agora. Mas, lá no artigo 729, diz o seguinte: os preceitos sobre corretagem constantes deste Código não excluem a aplicação de outras normas da legislação especial. Por que ele traz isso no artigo 729? Veja logo em seguida o artigo 5º da Lei 6.530, que trata também do contrato. Diz o artigo 5º, somente poderá anunciar publicamente o corretor de imóveis, pessoa física ou jurídica, que tiver contrato escrito de mediação ou autorização escrita para alienação do imóvel anunciado. Entenderam por quê? Então, o artigo que nós acabamos de ler do Código Civil, ele dá garantia da vigência também do artigo 5º da Lei 6.530, ou seja, ele não revoga a Lei 6.530, ele se une a ela para estabelecer um ordenamento jurídico para o contrato de mediação, ok? Muito claro que a remuneração do corretor, se não estiver fixada em lei nem ajustada entre as partes, será arbitrada segundo a natureza do negócio e os usos e costumes locais. Por isso, é importante fixar o percentual de honorários no contrato, quando você for firmar o contrato de intermediação de negócio. O artigo 725 também é interessante, porque ele diz o seguinte: a remuneração é devida ao corretor, uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda este não se efetiva em virtude de arrependimento das partes. Então, ela está dando aí o mote para que você, corretor de imóveis, receba os seus honorários, ok? Você concluiu o negócio, você tem direito a receber os seus honorários. Se não concluiu, não tem. Lá no artigo 726, né, a gente fala também quando os honorários não são devidos. Isso é muito importante. E ele diz ali que, iniciado e concluído o negócio, diretamente entre as partes, nenhuma remuneração será devida ao corretor. Porém, se por escrito for ajustada a corretagem com exclusividade, viu por que eu disse para vocês lá atrás que exclusividade não é proibido? Você não pode exigir, mas ela pode existir. Então, você, como profissional, pode exigir a exclusividade, porque ela é tua garantia, e está aí no artigo 726, ok? Terá o corretor direito à remuneração integral. Então, quando você contrata com exclusividade, mesmo que o proprietário feche o negócio diretamente com o comprador, e se você trabalhou naquele negócio e consegue provar isso, você tem direito de receber os seus honorários. Pode entrar na justiça que você vai ganhar, porque está na lei. Terá o direito o corretor à remuneração integral, ainda que é realizado o negócio sem a sua mediação, salvo, obviamente, se for comprovada a sua inércia ou ociosidade, ok? Por isso é importante que o corretor, quando leva um cliente para ver um apartamento, uma casa, uma propriedade imobiliária qualquer, ele faça uma ficha de visitação e peça os dados desse corretor, se possível, desse cliente, se possível, até a assinatura dele. Porque lá na frente, se ele comprar diretamente do proprietário, você tem um documento que comprove que ele foi apresentado por você, ok? E o artigo 728 diz ali sobre a divisão dos honorários. Para ficar bem claro, se o negócio se concluir com a intermediação de mais de um corretor, a remuneração será paga a todos em partes iguais. Ou seja, se você tiver 3 corretores trabalhando, vai dividir a comissão em 3, dividir os honorários em 3 pessoas. Se for 4, em 4 e assim por diante. Mas, no final do artigo, diz lá, salvo ajuste em contrário, ok? Então, é importante que quando você faz um contrato, faz um acordo com um colega para trabalhar em parceria, você escreva como é que vai ser a divisão dos honorários. Tantos por cento para um, tantos por cento para outro. Porque, senão, quando cair em juízo esse negócio, o juiz vai decidir de acordo com o que diz o artigo 728 e vai botar lá, partes iguais para cada um. Bom, amigos, na verdade o que eu quis aqui foi apenas apresentar rapidamente para vocês um briefing na nossa responsabilidade como profissionais corretores de imóveis e deixar a mensagem, né? Isso aqui não é uma aula de direito, naturalmente, mas é um ensaio de uma aula de direito
para que os senhores saibam que nós temos aí tudo regulamentado pela lei, tudo direitinho, e a gente precisa conhecer isso. Na verdade, na hora de você fazer a venda de um imóvel, você tem que ter tudo isso na tua cabeça para poder convencer com qualidade o teu cliente e também, tanto o comprador quanto o vendedor, e poder oferecer no final um negócio que satisfaça ambas as partes, ok? Um grande abraço. Uma nova realidade, novas oportunidades. Com ampla adesão do profissional de imóveis aos recursos tecnológicos, o mercado imobiliário se adaptou bem à realidade da pandemia. Por isso, nos adaptamos e, com muita tecnologia, lhes proporcionamos os melhores negócios imobiliários. Sistema Cofesse Cresce. Eu? Bom, pessoal, é isso aí. Todo mundo pôde escutar. Eu sei que deve ter tido algumas falhas. O meu pessoal de apoio aqui está me informando que houve aí algumas falhas da internet em várias partes do Brasil. Infelizmente, a gente não tem como controlar isso, apesar de que todo o pessoal técnico que está aqui comigo, o pessoal da Lívia, fez um esforço danado para fazer com que tudo funcionasse maravilhosamente bem, mas infelizmente alguma falha sempre acontece quando se trata de tecnologia. A boa notícia é que nós vamos deixar isso disponível no YouTube por um bom tempo e vocês poderão, aqueles que tiverem interesse em rever a nossa fala, terão a oportunidade de revisar isso, enfim, e pode também fazer questionamentos direto no site do Cofesse, a gente vai estar lá para responder. Enfim, o nosso objetivo é proporcionar ao corretor de imóveis maneiras dele melhorar a sua qualidade profissional, melhorar seus conhecimentos, enfim, vocês sabem perfeitamente, né, a gente tem visto isso em vários estudos, eu escrevi um artigo essa semana, inclusive, sobre a palestra do Leandro Carnal e da Luísa Trajano, que é aquela mulher fantástica que comandou por tantos anos a Magazine Luiza, e ela deixa bem claro a importância da educação para o sucesso profissional, né? O número de pessoas que se qualificam, né, e se tornam pessoas influentes na sociedade comercialmente porque têm uma qualidade de conhecimento maior. Então, no meio dos corretores de imóveis não é diferente. Então, o nosso objetivo é fazer com que o corretor se motive, né? Porque não adianta dizer, não, eu vou motivar o corretor de imóveis. Não, quem se motiva é você mesmo, né? A gente traz aqui informações, traz conhecimento, mas quem se motiva é o próprio corretor de imóveis. Mas a nossa proposta é fazer com que o próprio corretor se motive e vá buscar os seus conhecimentos e, por meio deles, naturalmente, a melhora da sua qualidade profissional e, consequentemente, vai passar a ganhar mais dinheiro, com toda certeza. Então, eu acho que nós tivemos pouco tempo, eu tive que fazer muita coisa assim, de maneira meio atropelada, uma palestra bem rápida, porque a gente tem pouco tempo. A gente sabe também que quando se trata de um tema tratado como esse, por uma live como esta, as pessoas não gostam de ficar muito tempo na frente do computador, na frente do celular, por isso a gente tem de dar realmente uma corrida, uma atropelada nos temas aí. Mas eu acho que deu para dar boas informações para vocês, espero que vocês tenham gostado. Eu estou aqui acompanhando com a Lívia, com o Barcelos, e agora nós vamos juntos fazer a terminação dessa live, porque temos aquelas novidades maravilhosas para vocês. Mas antes de passar a palavra para a Lívia e para o Barcelos, eu gostaria de falar para vocês aqui o seguinte, eu prometi falar sobre uma tal de RN36, lembram disso no começo da nossa fala? RN36, na verdade, é uma resolução normativa número 36, que foi expedida em 2017, veja que interessante, em 2017, pelo Ministério o Ministério que cuida aí das relações internacionais. Hoje está sob cargo do Ministério da Justiça. E o Cofesse está mantendo contato, inclusive nós temos uma reunião marcada para a semana que vem, né, mais uma, porque já fizemos várias sobre isso, para fazer com que o Cofesse possa ser, digamos assim, o ajudador do governo na difusão sobre essa RN36. Por que eu estou falando isso? Porque a RN36 é importantíssima para o mercado imobiliário. Vocês devem ter ouvido falar, por exemplo, do Golden Visa, que é o visto de entrada em Portugal, e que o cidadão vai lá e investe 500 mil euros em imóveis, né? E aí o governo dá para ele a oportunidade de entrar e sair do país a hora que ele quiser, seja ele de onde for, e depois de passado um determinado tempo, esse cidadão
adquire inclusive o direito de cidadania em Portugal. Isso deu uma movimentação danada em Portugal. Quando eles começaram para valer com esse movimento, foram bilhões e bilhões de euros que entraram para Portugal por conta desse investimento. Agora, quando eu falo de bilhões, eu tenho até os números aproximados, são mais de 9 bilhões em mais ou menos 2 anos de existência do Golden Visa lá em Portugal. Mas mais do que isso, o problema, a vantagem é que vem depois do cidadão se inteirar no nosso país. Porque geralmente a pessoa que vem para cá e fazendo um investimento, ele não vem comprar só um imóvel para, de repente, passar uma semana, 2 semanas, ou vir aqui passar férias. Ele vem porque ele se interessa pelo país. E hoje nós estamos numa ebulição muito grande do ponto de vista econômico, né? Não sei se os senhores têm acompanhado, mas, por exemplo, nós recentemente fomos classificados como o 22º país preferencial entre 25, né? No mundo inteiro, para investimentos estrangeiros, né? Isso tudo proporciona uma movimentação significativa no mercado imobiliário. Então, o que acontece com a RN 36? Ainda não tem nome para a gente divulgar isso de maneira mais digamos assim, comercialmente. A gente até sugeriu para o governo utilizar o nome de Green Visa, né? Porque é a nossa cor, né? O verde, etc., cor da esperança, mas não sei como é que vai ser, o governo é que vai decidir isso. O importante é que essa RN 36, ela possibilita que qualquer cidadão lá de fora, da onde quer que seja, da China, dos Estados Unidos, do Japão, do México, de onde quer que seja, vem aqui para o Brasil e investe R$1 milhão, e cá entre nós, para quem vem lá de fora, com dólar na mão, com euro na mão, com libras na mão, isso é uma mixaria. Por exemplo, hoje, com o dólar a mais de R$5, quase 5,5 o dólar em média, né? R$1 milhão representa alguma coisa como 180 mil dólares. Para eles é muito pouco dinheiro. Então, eles têm muita facilidade de vir para cá. E os corretores precisam saber disso para poder aproveitar os seus contatos internacionais. E hoje nós temos muitos corretores trabalhando na área internacionais para fazer negócio, trazer gente para comprar imóvel aqui no Brasil. E, óbvio, trazer, junto com essa compra imobiliária, interesse em negociar, em montar empresa, em gerar emprego, enfim, uma série de coisas interessantes. E se esse investimento for feito, por exemplo, na região norte ou nordeste, né, para todo o Brasil, R$1 milhão, exceto região norte e nordeste, onde o investimento cai para R$700 mil, 30% menos. Imagina os senhores a moleza do cidadão que vem lá dos Estados Unidos hoje, com 150 mil dólares, ele se estabelece no Brasil, comprando um belíssimo apartamento lá, por exemplo, numa das praias de João Pessoa, de Recife, de Fortaleza, enfim, do nosso querido Nordeste, né? Ou pode ir para o norte também, para o Amazonas, enfim, existem muitas possibilidades. Então, essa RN 36 é um negócio muito interessante e eu gostaria de deixar notícia para os corretores de imóveis. Nós estamos trabalhando firmemente nesse projeto para torná-lo uma realidade aqui no Brasil e trazermos muitos investidores para o Brasil e que vão favorecer o mercado imobiliário. Bom, eu gostaria de falar também sobre o Embrace, né? Depois eu vou passar aqui para os nossos amigos, Barcelos e Lívia, porque eles também vão ter muitos comentários para fazer com a gente ainda. Mas o Embrace, nós transferimos o Embrace que seria feito neste ano, no começo do ano, transferimos para 2021 por motivos óbvios. Nós não temos nenhuma segurança hoje de promover um encontro presencial colocando 1.500, 2.000 pessoas, mesmo num ambiente para 4.000 pessoas, e você poderia ter distanciamento social eficiente e tal, mas você sabe que é difícil você chegar num grupo de 40, 50, 100, 1.000 pessoas e não abraçar um colega que você não vê há 1 ano, 2 anos, né? Então, não tem condições de a gente fazer um Embrace presencial durante o período de pandemia. E estimamos que daqui a mais 1 ano, né, nós estamos prevendo a realização do Embrace para setembro do ano que vem, setembro de 2021, a gente acredita que realmente vamos ter aí condições de fazer um Embrace presencial com muito sucesso, como nós sempre fizemos, ok? Então fica transferido o Embrace. Agora, a notícia boa que eu tenho do Embrace é que ele vai ser realizado lá em Foz do Iguaçu. E aí veio nos ofertar, naquele hotel maravilhoso, que é um resort, né, que todo mundo pode desfrutar, pode participar do Embrace e desfrutar dessa coisa maravilhosa
que é o resort com muitas atratividades, coisas fantásticas para se fazer naquela cidade de Foz do Iguaçu, né? Você pode visitar as cataratas, pode visitar também lá a Itaipu, enfim, há muitas coisas para se fazer muito interessante em Foz do Iguaçu. Mas o hotel que vai hospedar o nosso encontro me pediu para fazer uma oferta. Olha, nós estamos ofertando para todo corretor de imóveis, mesmo que ele não queira vir para o Embrace, mas se ele for corretor de imóveis, ele tem direito de conseguir um desconto do pacote de Natal deste ano de até 15% para ele, para a família, para os amigos que forem no mesmo pacote. Então, fica aqui. Depois nós vamos, obviamente, mandar para aqueles que se inscreveram neste evento essa oferta por e-mail, né? Aí, se vocês tomarem a decisão, se quiserem, não quiserem, não tem problema nenhum, é apenas um presente que o hotel está nos oferecendo. Eles já têm preços especiais para pacotes, naturalmente, mas em cima do preço especial ainda dão mais um desconto de 15% para os corretores de imóveis, tá ok? Então, essa é a notícia que nós teríamos aqui para o Embrace. E depois nós temos aqui o nosso e-book, né? O Barcelos parece que deu uma saída da nossa live, não sei o que aconteceu lá, talvez ele volte, mas está aqui o nosso e-book, que eu prometi para vocês, que foi um trabalho muito bem elaborado pelo sistema Confess Cresce. Eu trabalhei pessoalmente na elaboração desse e-book, e ele traz toda a orientação de como o corretor de imóveis que trabalha com avaliação pode elaborar um projeto de orçamento para cobrar por seus serviços de avaliação imobiliária. Então, eu espero que vocês tenham um aproveitamento muito bom disso. A Lívia vai depois explicar para a gente como é que a gente faz para ter a oportunidade de ter imediatamente, esse é o bônus que eu estou oferecendo para vocês, que nós estamos oferecendo para vocês. Vocês vão ter oportunidade de ainda agora, daqui a alguns minutos, ter em mãos o seu e-book para poder analisar entre hoje e amanhã e poder criticar também. A gente está disposto a receber crítica também. Claro que a gente fez com muito carinho isso, procurando atender a toda a necessidade dos corretores de imóveis que trabalham no setor de avaliação e que têm ansiado por isso durante muito tempo. Então está aí realizado o nosso trabalho e daqui a pouco ele vai poder estar nas mãos dos senhores. Outra notícia que nós temos, obviamente, é o selo eletrônico, né? O selo virtual de validação das avaliações imobiliárias. O Barcelos vai falar sobre isso e eu vou parar por aqui e entro junto quando tiver oportunidade agora, quando a oportunidade aparecer para eu falar. Senão não deixo o meu amigo Barcelos falar, não deixo a Lívia falar. Agora vocês podem escolher, Lívia e Barcelo, quem de vocês que vai começar, e vamos partir para a finalização da nossa live, ok? Vamos lá. Ok. Muito obrigado aí, presidente João Teodoro, por essa brilhante palestra aí, nos brindou com tanto conhecimento, realmente fantástico. E com relação ao e-book, vamos com um trabalho que os corretores já vinham reivindicando há algum tempo, principalmente a questão de proposta de honorários, a questão de tabela, tudo isso está devidamente abordado nesse e-book, que trata também um pouco da história, o histórico da avaliação de imóveis entre os corretores de imóveis. Muito interessante, que pode ser baixado, ele pode ser impresso, pode ser encadernado e pode ser recebido e utilizado de forma virtual também, de forma digital, no seu computador, no seu smartphone. Essa questão da tabela de honorários é interessante, porque os corretores que fazem avaliação para clientes particulares têm proximidade com o seu cliente, podem discutir o honorário pessoalmente com o cliente e chegar a contratar honorários de uma forma mais fácil, mais singela. O perito, por exemplo, nomeado pelo juízo, ele é intimado a apresentar uma proposta de honorários. Essa proposta de honorários que vai ser apresentada, ela vai passar pelo crivo das partes primeiro. O juiz determinará as partes que se manifestem em relação à proposta de honorário. E não são raras as impugnações, principalmente quando partes têm interesse em procrastinar. As impugnações, com muita frequência, são colocadas
em relação à proposta de honorários. E o juiz manda que o profissional justifique aqueles honorários. Então, esse e-book será um elemento que vai ajudar os corretores a justificarem a sua proposta de honorários. Então, era uma reivindicação frequente dos corretores, que o presidente Teodoro já tinha feito a promessa de atender e está trazendo com muito mais qualidade do que uma simples tabela de honorários ou manifestação sobre proposta de honorários, com um e-book muito mais completo sobre esse tema de avaliações. Lívia. Pessoal, eu acho que eu estou travada. Não sei se vocês estão me ouvindo aí, mas a minha imagem travou aqui. Acho que deu algum problema aí na transmissão. Mas olha, para vocês terem acesso ao e-book, são duas formas super simples. A primeira, acho que agora liberou, ótimo. A primeira, a gente vai disponibilizar aqui um QR Code, e aí vocês vão pegar o celular de vocês e apontarem a câmera para esse QR Code, e só precisam apontar a câmera, tá? Se vocês têm um iPhone, ele já vai fazer isso sozinho, apontando a câmera. Vocês vão ligar clicar no link que aparecer na telinha de vocês aí, desse QR Code, ó, desse QR Code. Se vocês têm um celular Android, vocês tiverem leitor de QR Code, aí vocês tem alguns sistemas de Android que ligam direto na câmera. Então, minha sugestão para vocês pega o celular de vocês, aponta a câmera e vê se vai aparecer o link direto na tela de vocês. Se aparecer o link, vocês clicam e aí já vai ter o acesso ao e-book, tá bom? Se vocês não tiverem esse acesso aí pela câmera do celular de vocês podem ficar tranquilos que quem se inscreveu no evento vai receber tanto o link da palestra hoje aqui, quanto o e-book no e-mail de vocês. Eu vi que muita gente quis pegar mais o conteúdo do João Teodoro, que realmente foi uma palestra assim, incrível, espetacular. Então, quem quiser o acesso a isso, a gente vai também mandar o link do YouTube para vocês terem acesso a esse material que o João Teodoro disse hoje, tá bom? Então, e-book e link do YouTube vai chegar pelo e-mail de vocês. Quem quiser agora, só repetindo, para ficar fácil aí, pega o celular de vocês, aponta a câmera direto pelo QR Code, que vocês vão ter acesso ao link do e-book. Beleza? Ok, pessoal? Eu acho que a Lívia deu aí a dica legalzinha para a gente, como obter. É um bônus para quem está assistindo, que se não conseguir pela fixação da câmera agora, vai receber pelo e-mail, então vai ter oportunidade de ter imediatamente o seu e-book. E eu tenho certeza que vocês vão gostar do e-book. Foi muito bem elaborado, foi elaborado com muito carinho realmente, como disse o Barcelos, ele traz aí um histórico interessante sobre a condição do corretor de imóveis avaliadores e vai valer a pena ter acesso a isso e poderá ser, inclusive, utilizado para justificar quando você, por exemplo, vai oferecer um orçamento de honorários no juiz, etc., você pode utilizar esse material, sim, como referencial para dizer para o juiz como foi que você obteve o seu honorário proposto, entendeu? Então, é um material muito interessante, sim. E nós aceitamos críticas também, aqueles que acharem, porque o material ele é dinâmico, né? Nós estamos oferecendo a primeira versão, mas se a gente receber sugestões interessantes, a gente pode agregar novas sugestões, porque ele vai estar, obviamente, de maneira virtual, a gente pode agregar e, enfim, vai melhorando o manual na medida em que o tempo vai passando, na medida que as sugestões vão saindo, ok? Vamos passar agora, então, Lívia, para a questão do nosso selo virtual. E agora a palavra está com o Barcelos de novo para fazer o lançamento aí do selo virtual, Barcelos. Travou, Tá congelado a imagem. Eu fui... Opa, que bom, o Marcelo tinha dado uma travada na internet dele, mas agora acho que deu certo, né? E acredito que agora esteja normal. Vamos lá, Marcelo, a palavra é sua. Muito bem. Já falamos aí sobre o e-book. A outra grande novidade que já vem sendo anunciada é sobre o selo certificador. Nós temos
Eu já falei. o selo certificador físico. Tem que ser obtido pelo corretor de forma presencial, ou na sede do CRES ou na delegacia, para ser colocado no seu trabalho, no seu PTAN, no seu parecer técnico de avaliação mercadológica, no seu laudo de avaliação, enfim, no seu trabalho avaliatório. Isso gerou sempre muita dificuldade para alguns corretores, principalmente nas cidades de interior do estado, onde não há delegacias, e mesmo na necessidade de se deslocar até a sede, em cidades em que há problemas de trânsito e tudo mais, perdas de tempo. E a reivindicação de um selo digital sempre existiu, havia previsão disso em norma nossa, e o COFES trabalhou nesse sentido, a equipe de TI do COFES está de parabéns, fez um trabalho muito bom, e hoje nós temos, então, uma plataforma em que o corretor vai preencher num PDF editável a sua declaração de avaliação mercadológica no site do COFES e vai ali gerar o seu selo digital, que é em formato de QR Code. Esse selo digital pode ser impresso e juntado no seu trabalho avaliatório, como também pode ser usado em forma digital, juntado no trabalho que seja feito também na forma digital, por exemplo, para processos judiciais que são processos eletrônicos. Então, é uma inovação que vocês vão conhecer melhor com um videozinho esclarecedor que foi preparado pela turma de TI do COFES e que nós vamos exibir agora. Esse vídeo depois vai estar disponível no site do COFES, vamos distribuir através dos grupos de WhatsApp e todos vão ter acesso a esse vídeo explicativo. A equipe do COFES também está à disposição e no próprio vídeo vocês encontrarão o endereço de e-mail para suporte e consulta. Vamos ao vídeo, então, pessoal da técnica, por favor. Bom, pessoal, está aí o nosso videozinho à disposição de vocês no site do COFES. Os corretores de imóveis podem acessar a qualquer instante e também está sujeito a críticas. Não tenho nenhuma preocupação quanto a isso. Se tiverem alguma crítica, podem mandar, que a gente vai processar essa crítica e ver se ela tem fundamento. Se tiver fundamento, a gente vai, obviamente, fazer as modificações que forem necessárias. Mas, enfim, nós estamos cumprindo a nossa promessa de apresentar. Isso tudo em comemoração, naturalmente, aos 58 anos da nossa profissão regulamentada. Eu vou parar por aqui, porque já são 9h30 praticamente, 9h25, né? Vou só ver aí se o meu amigo Barcelos tem mais alguma coisa a declarar.
e depois eu e a Lívia vamos fazer a conclusão aqui. Barcelos, como é que está? Alguma informação adicional para o nosso povo aí ou não? Sim, sim, sim. Temos aí mais uma informação que eles já viram no vídeo, mas que é muito importante. Enquanto o outro selo físico, além de ter todo o incômodo de ir buscar na sede do CRES, na delegacia, ainda tinha que pagar aí um fizinho lá, uma importância lá para obter o selo digital é totalmente gratuito. Então, além de não ter toda a incomodação, de ter que se deslocar, buscar, etc., o corretor avaliador agora obtém o seu selo certificador de forma inteiramente gratuita. Eu queria só complementar essa informação, viu, Barcelos, no seguinte sentido. Obviamente, nós queremos constituir um acervo, né, de trabalho dos corretores avaliadores no sistema COFES-Cresce. E a nossa resolução 1066, ela estabelece que esse acervo vai ser armazenado pelos conselhos regionais. Então, o sistema é gerido pelo COFES em parceria com os conselhos regionais. E nesse primeiro momento, obviamente, todos esses dados estão sendo armazenados no COFES até que a gente consiga equacionar essa parceria. Nós temos ainda um trabalho de conexão direta com os conselhos regionais, mas alguns deles, temos aí 3 ou 4 conselhos, que nós não conseguimos ainda fazer essa conexão. Se Deus quiser, isso vai acontecer rapidamente. E aí, obviamente, as informações sobre os selos que forem sendo armazenados, pedidos pelos corretores avaliadores e armazenados, eles serão remetidos para os conselhos regionais, de modo que o corretor de imóveis, quando precisar de uma certidão de acervo, que a gente vai trabalhar também, Barcelos, para que essa certidão de acervo venha a ser automática no futuro, né? O cidadão não vai ter nem que pagar por isso. Se ele é corretor de imóveis avaliador, se ele participa do processo de avaliação, ele pode ter a qualquer momento, via internet, a sua certidão de acervo. Isso vai ser feito vai ser oferecido, é um serviço que será oferecido pelos regionais aos corretores avaliadores, ok? Então, a gente está aperfeiçoando o sistema e aceitamos, como eu vou repetir, aceitamos sugestões, ok? Eu vou repetir mais uma vez. Obrigado, Barcelos. Acho que mais ou menos por aí a questão do selo, não é isso? Isso, é por aí. Beleza. Obrigado pela tua presença. Quero aqui fazer os agradecimentos a todo o nosso pessoal da equipe de TI, que trabalhou de maneira muito primorosa para que a gente pudesse chegar aqui. E o nosso diretor Celso Raimundo e também o pessoal que trabalhou na convocação dessa live. Nós batemos o recorde de presença, eu não vi ainda aqui, mas deu um pico aí de presença fantástico e que eu acho que um recorde na nossa história de lives. E, bem, não sei ainda, não tenho o número. Mas, enfim, o número que me impressionou e que eu disse que é muito enigmático, né? Quando nós abrimos essa live, tinha 4.444 pessoas que tinham feito a sua inscrição, fora aqueles que estiveram no YouTube, né? Que viram pelo YouTube diretamente, naturalmente. Então, fica aqui o nosso agradecimento a esse pessoal técnico, ao Pascoal, que organizou, e principalmente o pessoal da Lívia. A Lívia realmente foi fantástica, todo mundo sabe que ela é a CEO do Homer, né? Não tem nada a ver com o Homer aqui, mas ela se predispôs a nos ajudar para fazer com que este evento fosse um evento bastante interessante, como eu acho que tenha sido realmente. Obrigado, Lívia, obrigado a todo o teu pessoal técnico também. Obrigada. Okay. Dom Teodoro, o e-book está disponível nos comentários do vídeo aqui, só para avisar aí, pessoal, tá bom? Maravilha. Então, está aí a Lívia nos informando que o e-book já está disponível aí nos comentários. Que maravilha. Fico muito feliz com isso. Então, cumprimos o nosso papel completamente, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe todos vocês e até uma próxima oportunidade. E mandem sugestões também, porque a gente está aqui, nós estamos fazendo aí um trabalho de preparação para o nosso Embrace do ano que vem. A ideia é a gente fazer outras lives como essa, só que nós precisamos de incentivo, né? Se as pessoas não participam das lives, a gente não tem incentivo para fazer. Eu não admito uma live com 500 pessoas num grupo de corretores como o nosso, que tem 400 mil no Brasil inteiro, não é, Lívia? Não pode ser. Então, é preciso que vocês nos motivem, né? Agora, contrariando um pouco o que eu disse no passado, eu preciso de motivação. Mandem aí sugestões e participem conosco, porque daí a gente pode oferecer eventos como esse, ok? Deus abençoe todos vocês. Obrigado, Lívia. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos vocês que participaram conosco.
Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite.